Olá pessoal, boa noite pessoal aqui do Portal Mie, muito bem-vindo, você que já está por aqui, pessoal aqui do meu Instagram, muito bem-vindos também, boa noite para vocês que estão entrando, muito bem-vindo, vai me dizendo aí de onde você é. Se você tá aqui no Facebook, me fala, você tá assistindo de onde? Que lugar? Você tá aqui no Japão? Manda aí pra mim que eu quero saber de onde você tá assistindo. E o pessoal daqui do meu Insta, muito bem-vindo. Van, Débora, Célia, muito bem-vindo aqui, pessoal. Bom, hoje a gente tem uma live aqui super especial. É a live de quinta, mas como eu gosto de falar pra vocês, a live é de quinta, mas o conteúdo é de primeira. Então, por isso, fica comigo aqui até o final. Hoje nós vamos falar sobre estruturas emocionais. Vou te explicar coisas aqui bem importantes que se você parar e observar na sua vida, você já vai começar a entender muitas coisas que devem estar acontecendo aí, certo? Pra você que não me conhece ainda, meu nome é Edilane Darini, sou analista corporal e terapeuta familiar. Que é isso, né? O que faz uma terapeuta, uma analista corporal, né? Muita gente pergunta, fala, analista corporal, opa, peraí. Boa noite, pessoal que está entrando aqui, muito bem-vindos. E o que acontece? Ainda mais aqui no Japão, é um termo ainda assim que não é muito conhecido, mas eu vou te dar um resumo do que faz um analista corporal, tá? E para que serve? Bom, através do seu corpo é possível identificar o padrão de funcionamento da sua mente. Então, problemas que você viveu lá na sua infância e que continuam sendo repetidos, e é sobre isso que nós vamos falar hoje um pouquinho aqui, é possível o quê? É possível mapear esse padrão e fazer com que você entenda o que te faz permanecer dessa forma, tá? Então, aquilo que aconteceu na sua infância foi ali gravado na sua musculatura, então por isso uma análise corporal, ela mostra qual é esse padrão, o que você sentiu de mais forte e como você sentiu isso e como isso se repete na sua vida, certo? Também trabalho com pais, né? Treinamento para pais, então é como Kid Coach. Quando a pessoa escuta assim, Kid Coach, né? Ela já pensa assim, vai fazer um coach com meu filho. Não é necessariamente com o seu filho. O seu filho vai ser o maior beneficiado, né? Mas é o quê? São formas de treinar, é uma forma de treinar os pais para entender o comportamento, para entender o funcionamento do comportamento infantil e fazer com que eles ganhem mais agilidade, com que eles ganhem mais assertividade na educação, para ali moldar os comportamentos. E enfim, se você ficou interessado, se você quer saber mais, eu te convido, você que está aqui no Facebook, a vir aqui para minha página do Instagram, e lá tem bastante informação. Depois que acabar a live, você vai lá, aproveita. Se você não segue ainda, segue lá também. E vamos lá, gente, para a nossa live de hoje. Hoje nós vamos falar sobre estrutura emocional. Você conhece, você sabe o que é estrutura emocional? Então, olha só, primeiro eu quero começar já falando para você aqui o que é uma estrutura, né? Então, quando você pega, por exemplo, uma casa, ela tem uma estrutura. Tudo que existe tem uma estrutura ali por trás, tá? Então, a sua vida, ela também está baseada em uma estrutura que foi aprendida e que você continuou, desde quando você aprendeu, você continuou praticando. Então, você aprendeu lá na sua infância e você continua praticando aquilo que você aprendeu. Então, a sua estrutura emocional, ela vem desde a sua infância. É aquilo que você aprendeu lá na sua casa, com os seus pais, todos aqueles padrões de comportamento, tudo aquilo que você identificou ali, talvez como medo, ou que você identificou como uma fraqueza, ou que você identificou como gratidão, como amor, todas as coisas, tá? Então, com relação à emoção, você vai trazer essa estrutura aí. Vou te dar um exemplo aqui que vai ficar mais claro. Eu quero que você imagine assim, como que funcionam essas estruturas, tá? Então, eu tenho uma estrutura e essa estrutura, ela vai o quê? Me beneficiar ou ela vai me atrapalhar dependendo do ambiente, dependendo do relacionamento, dependendo daquilo que eu desejo alcançar, dependendo daquilo que eu queira fazer. Então, eu quero que você imagine você
numa piscina. Então pensa aí que agora você tá numa piscina, tá calor, você tá lá, né, nadando, tá num dia bem gostoso com a sua família e você tá numa piscina. E aí de repente você resolveu pegar ali uma bola pra brincar de bola ali dentro da piscina. Quando você está ali brincando, naturalmente, quando essa bola, ela cai na água, o que acontece com essa bola? Ela vai afundar? Não, ela vai ficar boiando ali por cima, certo? Por quê? Porque a estrutura da bola faz com que ela, nesse ambiente, ela boie. O que você, se você tá jogando, por exemplo, se você tá jogando no campo, ela vai rolar de um lado pro outro, ela não vai subir, ela não vai sair voando ali. Então, é uma estrutura que nesse ambiente ela vai reagir de uma certa forma, certo? Então imagina aí agora que você continua nessa mesma piscina, só que agora você tá com uma pedra. Tem uma pedra ali grande, né? Vamos supor uma pedra do tamanho de uma bola. E você tá segurando agora essa pedra, só que agora você tem que segurar essa pedra. Se você soltar essa pedra aqui na água, ela vai fazer o quê? Naturalmente ela vai descer pro fundo da piscina, certo? Porque a estrutura dessa pedra, ela foi feita, né? Ela vai reagir a esse ambiente dessa forma. A pedra solta na água, ela vai descer. Uma bola solta na água, ela vai ficar ali boiando, ela vai ficar flutuando, certo? Só que agora, pensa o seguinte. Gente, boa noite para quem tá entrando, muito bem-vindo. Bem-vindo, Tati, Débora. Gente, muito bem-vindo todos vocês aqui. Então, o que acontece? Agora eu quero que você imagine a seguinte situação. Você está com uma bola na piscina, mas a sua função, o que você precisa fazer é manter essa bola lá embaixo. Lá no fundo da piscina, você precisa deixar ela lá. Agora eu quero que você pense no esforço que é você manter essa bola no fundo da piscina. Você viver, né? Você tá brincando ali, de repente você fala, vou me desafiar, deixa eu ver se eu consigo descer com essa bola aqui no fundo da piscina. É uma coisa. Agora eu quero que você imagina uma vida aonde você precisa manter essa bola o tempo todo dentro, lá no fundo da piscina. Como que você acha que seria? Será que não seria bem pesado, bem desgastante? Me fala aí, pessoal, o que vocês acham? Como que seria isso? E agora ao contrário. Imagina você segurando uma pedra super pesada lá na piscina e agora você tem o quê? Você tem que manter essa pedra aqui em cima. Você tem que fazer com que essa pedra flutue, tá? Não é difícil? Já imaginou você dentro da piscina segurando essa pedra e tendo que manter isso? Por alguns minutos tudo bem, quando é um desafio tudo bem. Agora eu quero que você imagina você tendo que fazer isso constantemente, o tempo todo. Tanto empurrar essa bola para fundo, quanto manter essa bola, essa pedra aqui em cima. Gente, com a nossa estrutura, com as nossas emoções, é a mesma coisa. O que vai acontecer? Cada um de nós temos um padrão de funcionamento, nós temos uma forma de ver e interagir com o ambiente à nossa volta. E muitas vezes o que acontece? Nós não sabemos, nós não respeitamos as nossas estruturas, ou melhor, nós não estamos vivendo com a nossa verdadeira estrutura. Nós estamos o quê? Nós estamos à mercê de tudo aquilo que nós vivemos e que nós já identificamos que aquilo não é saudável para as nossas vidas, mas nós permanecemos nesse esforço de quê? De ficar em um ambiente ou se manter em um ambiente aonde não é propício, aonde não nos faz bem. Então, esse exemplo que eu dei para vocês aqui da bola, é esse exemplo que eu dei aqui para vocês da pedra. Você tem noção do que é você viver a vida inteira, primeiro, sem se conhecer, sem saber ali identificar por que eu faço o que eu faço, mesmo não gostando, ou porque eu não consigo fazer as coisas que eu sei que eu preciso fazer. Por que eu quero mudar os meus relacionamentos? Por que eu quero não brigar mais com os meus filhos? Por que eu não quero mais viver um casamento dessa forma que eu estou vivendo hoje, onde não há respeito, muitas vezes, onde não há companheirismo? Eu sei que eu não quero, eu sei que está errado, mas eu não consigo sair disso. É o quê? É eu tentando manter essa bola lá no fundo da piscina. Eu estou indo contra aquilo que eu sei que é saudável, contra aquilo que eu mesma queira fazer. Só que muitas vezes nós não sabemos, não é que nós não conseguimos fazer, nós não sabemos como fazer. Por exemplo,
Quem falou pra você que você não poderia, por exemplo, murchar essa bola para deixar essa bola lá no fundo da piscina? Você pode, você tem meios para você fazer com que fique mais fácil e mais leve a vida, aquilo que você tá vivendo hoje, aquilo que está sendo difícil, aquilo que está sendo pesado. Se está desse jeito, e eu quero até que você pense agora aí, né? Como que está a sua vida hoje? Se você parasse, se eu chegasse para você e falasse assim, olha, eu tenho uma solução aqui para resolver um problema seu. Qual o problema que você iria escolher hoje para você resolver na sua vida? Será que é um problema que você tem no seu trabalho? Será que é um problema que você tem com seus filhos? Ou com seu marido, com seu cônjuge aí? Com quem será que você, o que será, por onde que você iria começar, né? E outra coisa, o que você tem feito hoje que você sente que isso tá de uma forma leve, que isso tá de uma forma saudável, que, poxa, não, isso aqui eu sei que eu tô na minha melhor estrutura e eu estou aqui vivendo no ambiente certo, no clima certo, no lugar certo, com as pessoas certas. Então, pensa nessas duas formas, né? Aonde está sendo pesado e aonde está sendo leve. E agora pensa nesse exemplo que eu te dei. Será que você não está fazendo uma força para estar em um lugar ou está vivendo de um jeito que não é a sua estrutura? Ou será que a sua estrutura é danificada por coisas que aconteceram lá na sua infância, tem feito você viver essa vida pesada, tem feito você viver essa vida que parece que não dá resultado, essa vida que não tem cor, que não tem alegria, que não tem graça? Pensa aí e me fala. Bem-vindo, pessoal que tá entrando aqui, bem-vindos. Então, olha só. Gente, eu tô desde ontem, mas eu tô assim, falei, ainda bem que eu não espirrei nenhuma vez até agora, mas a garganta tá queimando, tô aqui meia grog, então o nariz tá meio ruim aqui, gomei na sai. E o que acontece? A gente também consegue identificar esses... Deixa eu tomar um copo de água aqui, peraí. Então a gente também consegue identificar esses padrões, né? Como eu falei, como eu dei o exemplo da bola, quando a gente começa a olhar para dentro da nossa família, é o melhor lugar para você conseguir compreender essas estruturas. E o que acontece? Essa estrutura interna, essa estrutura emocional interna, quando ela está danificada, a gente pode perceber isso no nosso ambiente, nos nossos papéis principalmente. Então, por exemplo, olha para sua família hoje. Se você é casado, se você tem os seus filhos, eu quero que você olhe e pense da seguinte forma. Qual o papel que você desenvolve hoje dentro da sua casa? Então, por exemplo, eu como mulher, eu tenho vários papéis que eu desenvolvo. Eu tenho o meu papel, eu comigo mesma, né? Eu mulher, eu esposa do meu marido, eu mãe dos meus filhos, né? Então eu tenho aqui, eu como mãe, eu como esposa, eu como mulher. Os meus filhos, eles vão desenvolver os papéis deles. E aí eu te pergunto, você sabe o que está dentro dos seus papéis também? Porque o que a gente vê muito, e você pode procurar identificar dentro da sua casa, é que às vezes a mulher está sendo mãe do marido. Às vezes o filho está sendo mãe da mãe. Mãe dos pais, entendeu? Então, papéis trocados. Isso são sinais de quê? De que as estruturas emocionais não estão alinhadas, de que as estruturas emocionais, elas estão erradas. Ou seja, eu coloco a minha necessidade emocional, a carência que eu tive dos meus pais lá atrás, a carência de afeto, a carência de atenção, às vezes eu projeto tudo isso nos meus filhos. E eu quero que hoje eles supram essa necessidade. Ou seja, os filhos, eles não estão aqui para suprir a necessidade dos pais. Os filhos não estão aqui para nos dar alguma coisa em troca. Muito pelo contrário. Nós, como pais, estamos aqui para oferecer para os nossos filhos durante um período e durante uma fase para que isso seja saudável. A gente não está aqui para dar tudo para os filhos durante a vida inteira. Precisa ter uma fase. Para ser saudável, precisa ter uma fase. Senão, isso fica o quê? Isso fica ruim, isso fica maléfico, tanto para quem? Tanto para a parte de quem dá, quanto para a parte de quem recebe. Então, assim, são várias questões que você pode analisar olhando para sua casa e identificando isso. Porque quando a gente fala de estruturas emocionais, a gente sempre vai falar do quê? Ausências ou excessos que nós tivemos lá atrás, que nós não conseguimos alinhar, que nós esperamos sempre que outras pessoas venham para suprir isso e nós nos colocamos Nós nos colocamos em situações para que
essas necessidades elas possam ser supridas. E o que vai acontecer muitas vezes elas vão se manifestar, nós vamos precisar fazer coisas negativas, coisas que não nos paralisam, coisas que nos impedem de chegar nos nossos planos, nos nossos objetivos, simplesmente para quê? Para manter, para responder a essa estrutura não saudável, tá? Então, se eu tive, que não falei, se eu tive lá atrás uma carência, uma ausência, se eu carrego peso que eu tive lá atrás e hoje eu me sinto na obrigação de pagar para os meus pais alguma coisa, pagar que eu falo assim, né, tipo, nossa, eles fizeram tanto por mim, agora eu preciso fazer com eles como uma dívida, como se isso fosse algo que você tivesse mesmo que retribuir. E de verdade, gente, eu acho que todo pai e toda mãe saudável, tá, saudável, eles nunca vão, eles não vão mensurar o que fazem pelos filhos na intenção de que depois eles sejam recompensados por isso. Um pai e uma mãe saudável, eles sabem que nós estamos aqui para dar tudo aquilo que nós podemos dar para os filhos, para que eles, no momento certo, eles possam sair e viver a própria vida. E a partir daqui você continua vivendo a sua vida, porque você não para de viver a sua vida quando você tem filho. Você faz o quê? Você muda de fase, é que nem um videogame, você muda de fase, você vai para aquela fase aonde você tem ali um novo ser, um novo indivíduo ali que você precisa preparar durante um período, e depois desse período ele está o quê? Ele está pronto para seguir a própria vida, e você continua a sua do lado de quem? Do lado da pessoa que você escolheu para compartilhar todos os dias da sua vida, que é o seu cônjuge aí, tá? Então por aqui, dentro dessa, quando você olha para sua estrutura familiar, você já consegue identificar coisas desse tipo, porque nós muitas vezes deixamos o nosso relacionamento conjugal por conta dos filhos, ou seja, nós abandonamos ali o marido, abandonamos o cônjuge, né? Na maioria das vezes é o marido, né, gente? Porque é muito difícil assim o marido meio que deixar a esposa de lado por conta dos filhos. Acontece? Acontece também, é mais difícil. Mas pode existir uma troca por outra coisa, né? Por outra situação, por exemplo, pelo trabalho. Às vezes a pessoa tá ali, né? Tá tão envolvida ali, tá com tantos problemas financeiros e essa pessoa, ela acaba o quê? Não focando em todas as áreas, não sabendo a importância de todas essas áreas. E vai o quê? Vai haver uma deficiência em alguma delas e com certeza lá na frente vai se colher os resultados disso tudo, né? Então o que acontece? Você pode viver dessa forma que eu acabei de te falar aqui, desses exemplos, né? É o meu filho que tem que suprir minha necessidade emocional. É porque o meu marido, ele que tem que tomar conta de tudo. Meu marido, ele tem que trabalhar fora, ele tem que chegar em casa, ele tem que lavar, passar, cozinhar, ele tem que arrumar a casa, ele tem que cuidar dos filhos. Não tem problema nenhum, tá? De verdade, se você acha que não tem problema nenhum, se você quer viver assim, você pode viver. Só que você tem que, o quê? Você tem que ter a consciência de que isso não vai ser benéfico, isso não vai ser saudável, vai chegar uma hora que essa estrutura não vai, ela não vai se suportar, ela não vai progredir, ela não vai chegar em um lugar que não seja o quê? Numa exaustão e num rompimento ali desse relacionamento, vamos falar mesmo dessa estrutura, porque não é feito o homem é a estrutura do homem, tá? E eu falo tanto físico como emocional, da forma saudável que deveria ser. O homem é aquele que sai, é aquele que vai atrás do alimento, é aquele que vai viver o perigo lá fora e que traz o que? Traz essa proteção para a família. A mãe é aquela que acolhe, a mãe é aquela que tá ali para afagar, para acalentar, para dar amor, para dar o sustento, para dar o acolhimento. Então, quando esses papéis eles se invertem, ou seja, nós estamos indo contra a estrutura natural que foi feita, aqui já começam a ver o quê? A ter grandes esforços, que é aquilo, é a bola, é você querendo pegar a bola que é da superfície e tentando empurrar ela e manter ela cheia lá no fundo da piscina. É você tentando pegar essa pedra que naturalmente ela iria descer, ficar calminha lá sem esforço nenhum lá embaixo, mas você quer manter ela aqui em cima. Então tudo fica muito o quê? Pesado, tudo fica fora dos eixos, tudo cansa, tudo desgasta. Então são esses esforços, né, que vai trazer o quê? Dano. Então, quando você identifica que dentro dos seus relacionamentos, que dentro daquilo que você faz,
está havendo muito o quê? Desgaste e sempre tem danos, quer dizer que essas estruturas, elas estão o quê? Fora do seu funcionamento normal. Você precisa o quê? Você precisa conhecer, você precisa alinhar tudo isso para você ter o quê? Para você ter resultados naquilo que você deseja. Gente, me fala aí se isso tá fazendo sentido para você, tá? E que nem eu falei, não tem problema nenhum você escolher viver assim. E eu vou te falar, sabe por que a gente escolhe? Porque a gente confunde uma coisa esporádica, a gente confunde algo que é gostoso de vez em quando com coisas que é pra sempre. Imagina você, eu quero que você pense agora, né? Imagina você assim, você gosta de chocolate. Tá, tem gente que vai gostar de comer chocolate todo dia, então não vale, é porque eu não sou muito fã de chocolate, entende? Mas assim, imagina uma coisa que você gosta muito, 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 muito. E aí, você gosta muito daquilo, mas aquilo não é algo que é tão fácil, não é algo que é tão acessível. E você dá muito mais valor para aquilo quando você não tem todo dia. Tem coisas que você sempre gostou, mas quando você começa a ter todos os dias, parece que aquilo perde o valor, tá? Então é a mesma coisa. Às vezes você tá lá, nossa, você acha o máximo quando seu marido chega em casa, ele te ajuda a arrumar a casa, ele lava a louça pra você. Agora, já imaginou se seu marido deixasse de trabalhar fora e assumisse totalmente esse papel? Eu acho não, eu tenho certeza. Sabe o que acontece? Daqui a pouco, toda aquela admiração, toda aquela coisa aquele desejo pelo masculino, ele vai se perder. Por quê? Porque, na verdade, essas funções, gente, na verdade, não é um pensamento machista, nem um pensamento feminista, tá? É um pensamento do quê? De papéis que devem ser executados dentro de uma construção que faz todo sentido, tá? Isso é muito complexo, mas na verdade é o quê? É fácil de entender, mas se você ficar ali, né? Ah, porque não sei o quê, porque hoje o mundo é assim, porque o homem tem... Sim, é isso que eu tô falando. Quando isso não é uma via de regra, quando isso é uma coisa que é espontânea, é gostoso, é legal de você ter. Agora, imagina o seu marido ficando dentro de casa todo dia, fazendo todos os serviços da casa e você tendo que fazer o papel dele. Pode até ser bom, que nem eu falei aqui. Pode até você gostar disso, mas a longo prazo isso não vai ser de verdade. Isso não vai ser saudável, nem pra ele, nem pra você, mulher, nem pros filhos, nem pra ninguém, entende? O mais saudável é o que? Cada um dentro da sua estrutura, dentro daquilo que você foi ali moldado para ser da sua forma mais natural possível e colher os resultados saudáveis disso, tá? Gente, me fala aí se isso tá fazendo sentido para você. Oi, Cibele! Boa noite, bem-vinda por aqui! Anne Fit, bem-vinda também por aqui. Boa noite, meninas. Aline, boa noite. Ju, todo mundo bem-vindo, meninas. Bem-vindas, tá? Então, o que acontece? As nossas estruturas emocionais, elas foram moldadas na nossa primeira infância. O que acontece? Lá do seu 0 até os seus 7 anos de idade, tudo aquilo que você viveu é o que tá mais evidente na sua vida hoje. Por mais que você não lembre, por mais que você não perceba, por mais que você ache que não, imagina, eu faço isso aqui porque eu quero fazer. Muitas vezes sim, mas eu quero que você olhe também para aquilo que você, como eu disse lá no início, por que eu sei que existem coisas que eu quero fazer e eu sei fazer, mas eu não tenho consistência para continuar? Por que mesmo sabendo que eu preciso fazer, eu não consigo fazer? Por que às vezes uma coisinha tão pequena me tira do sério, me faz parar um grande projeto que eu tenho, me faz paralisar, me faz desistir de coisas que eu tinha como importantes para mim? Porque tudo isso são respostas das estruturas emocionais que foram criadas lá na sua infância e que até hoje elas continuam acontecendo. Para quê? Para que você possa parar e para que você possa se conhecer, se avaliar e escolher a partir de hoje. Poxa, isso aqui faz sentido para mim. Não, agora eu tenho consciência disso, agora eu escolho. Eu quero isso para minha vida. Eu já falei aqui em outras lives para vocês, né, que eu
Eu, quando era criança, eu era da turma que apanhava de havaiana, né? Chinela havaiana. E o que aconteceu? Quando eu tive os meus filhos, automaticamente eu era um modo que eu tinha ali pra... fez alguma coisa errada dentro de um padrão ali que eu tinha colocado pra mim, dentro daquilo que eram as minhas estruturas, né? E era assim que eu disciplinava os meus filhos também. Até que um dia que eu entendi de uma forma diferente. Eu parei e olhei pra mim, eu identifiquei os traumas que eu tinha, eu identifiquei os medos que eu tinha e da onde vinha isso. E ali eu comecei a fazer várias escolhas. Eu vi que existiam várias situações que eu estava repetindo na minha vida que não era porque eu queria, mas eram simplesmente respostas a essas estruturas que existiram e que estavam até aquele momento ativas na minha vida. Estavam até aquele momento rodando esse disco. É como se tivesse ali um CDzinho, né? Que ele tá ali rodando, e você nem tá sabendo que ele tá lá, mas você pode muito bem pegar esse CD e trocar por um que faça mais sentido pra você. No meu caso, hoje, eu troquei muita coisa na minha vida, muita coisa que eu, de verdade, gente, eu achava que era eu que estava escolhendo. Eu achava que eu estava no controle, que eu estava escolhendo, mas na verdade não era. Por quê? Quando alguém chegava e falava alguma coisa pra mim, aquilo me abalava, aquilo me mudava ali tudo que eu precisava fazer. E isso mexia com o quê? Com as minhas estruturas emocionais. Então, quando eu passei a entender como eu funciono, quando eu conheci quais eram os meus maiores medos, como que eles estavam agindo, como que acontecia e como que eu estava tentando, quais eram as minhas ações que faziam com que eu me sabotasse, com que eu me boicotasse naquilo que eu queria fazer, para o quê? Para evitar as dores que eu sentia lá atrás, para evitar tudo aquilo que eu vivi que eu não queria mais viver, que eu não queria mais ter aquele tipo de dor. Então, isso é o quê? É você ter acesso a tudo isso que foram colocando em você, que foram incutindo. E hoje as pessoas elas sempre vão fazer com que você, querer com que você se adapte ao ambiente delas. Então tem muita gente que é bola e está em cima da piscina e tem pessoas exigindo que elas fiquem aonde? Lá no fundo da piscina. Tem muitas pessoas que têm uma estrutura de pedra que é pra estar calminha lá embaixo, simplesmente soltou lá em cima, desceu suavemente, ficou lá embaixo, tranquilinho, vivendo de boa. E aí, não, você tem que ficar aqui em cima. E tudo isso é o quê? É muito pesado, tudo isso é muito desgastante. Então se você identifica que na sua vida hoje você está em relacionamentos, você está em ambientes, você está vivendo, né, situações na sua vida que têm sido desgastantes e que têm sido danosos aí pra você, né? Você tem se sentido mal, você tem se sentido pesado, você tem se sentido humilhado, você tem sentido ali que, poxa, parece que nada dá certo pra mim. Eu convido você a rever, né? A olhar para sua própria vida, a olhar para aquilo que você realmente quer e aquilo que você dá como resposta. Se é o que você realmente quer ou será que isso são respostas lá dos seus traumas da sua infância? Será que isso são resquícios de coisas que não foram resolvidas lá atrás e insistem em se manifestar hoje aqui na sua vida, certo? E o que eu quero dizer pra você, gente? Todas as respostas de todos os problemas que cada um de nós vivemos estão dentro de nós. Nós já possuímos todas as respostas, nós só precisamos o que muitas vezes nós não estamos vendo, nós não temos a clareza. E quanto mais eu atendo as pessoas, quanto mais eu ajudo essas pessoas a se entenderem, mais certeza eu tenho disso. Porque nunca resposta, eu nunca preciso chegar para uma cliente minha e falar assim, poxa, você já viu que você tem que fazer assim, assim, assado? Ou então você tem que fazer tal coisa, ou então que é isso que acontece? Não, eu vou ali mostrando pontos e a própria pessoa, ela vai o quê? Ela vai entendendo. Eu falo que ela vai fazendo vai ter nos insights, ela vai fazendo os downloads e as coisas vão se encaixando. Como um quebra-cabeça. Como um filme, um filme que está acontecendo ali, você tá doido pra ver o final, mas na verdade tá faltando cena, tá faltando coisa, não tá tendo lógica. Sabe quando você começa a assistir um filme e aí parece que tá tudo bagunçado ali, de repente chega no final, quando uma única coisa acontece, tudo faz sentido? Muitas vezes é assim que eu sinto que as pessoas, elas chegam aqui, elas se dão conta disso. Poxa, eu não tava entendendo nada. Tava acontecendo isso aqui, tava acontecendo isso ali, mas agora que eu entendi isso aqui,
todas as coisas se ligaram, tudo fez sentido. Não era o problema com o marido, não era o problema com o cachorro, não era com o papagaio, não era com o chefe, era uma coisa que eu não estava entendendo aqui dentro de mim e que faziam com que todas essas situações acontecessem para que eu pudesse o quê? Ver, para que eu pudesse entender e olhar para aquilo que precisava ser olhado, tá? Então, nunca esqueça as respostas que você procura. Todas as respostas de todos os problemas que você enfrenta hoje estão dentro de você, porque eles são o quê? Eles são sinais de que existe algo que precisa ser visto e que você não está conseguindo ver, tá? As doenças, por exemplo, é um sinal de coisas que a gente não tá conseguindo ver. E ela já tá o quê, ó? Tá tentando mostrar e muitas vezes a gente vem e faz o quê? A gente cala até a manifestação do corpo, quando ele quer mostrar pra gente, né? Olha, presta atenção, olha isso, avalia, pensa, sabe? Olha esse rancor, olha essa amargura que tá guardando aí. Então, todas as coisas cooperam para o nosso bem. E a gente só precisa o quê? A gente só precisa aprender a olhar para cada uma dessas situações, a olhar o que... esqueci a palavra que as pistas, né? A olhar as pistas que vai acontecer na nossa volta. Então, existem pistas para tudo quanto é lado. Existem pistas no seu casamento, existem pistas na criação dos seus filhos, existem pistas quando você fala com relação a você mesma. Por quê? Porque tudo tem a ver com você. Tudo tem a ver com a vida que você está construindo e com a vida que você viveu lá atrás. Então você só precisa fazer um elo com tudo isso aqui. Certo, gente? Bom, era isso. Que bom que fez sentido aí pra vocês. Pessoal que entrou aqui, bom, mas a gente já está aqui encerrando, já vou terminar aqui. Então eu quero trazer aqui pra vocês, ó. Deixa eu ver aqui se tem mais alguma coisa importante. Bom, o que você pode começar a fazer se você identificou aí, né, que você é uma bola, né, que estão insistindo que você fique lá no fundo dessa piscina ou ao contrário. Eu quero falar pra você, a melhor forma de começar a ter novas experiências é criando novos hábitos, tá? Então, se você identificou que existem situações que você está sendo essa bola que está tendo que ficar lá no fundo da piscina, comece a identificar o que você pode fazer que vai te aproximar de estar boiando, de estar ali, né, naquele plano ali, de estar sem ter que fazer esforço, simplesmente sendo quem você é. O que você precisa fazer, tá? Às vezes você só precisa começar a falar de um jeito diferente. Às vezes você precisa começar a falar de fato. Às vezes você precisa ouvir mais. Às vezes você precisa se valorizar mais. Então, o que você precisa fazer? Identifica aí, né? Então, pode ser hábitos. Às vezes você precisa trocar o ambiente. Às vezes você precisa trocar algumas palavras, algumas atitudes, né? Às vezes a palavra que você está usando tem feito com que você tenha sentido pressões, tenha sentido aí peso sobre você, sabe aquela coisa de, poxa, eu falo que me vem na telha, mas e aí, você tá conseguindo olhar pro ambiente e pesar realmente o seu jeito de falar, ou então a sua forma de falar, as palavras, né, que você tem usado aí, como que elas estão interagindo com esse ambiente, com essas pessoas à sua volta? Será que isso não tem pesado? Então o que você pode mudar daquilo que diz respeito a você, tá? E o que acontece? Você, sendo ali, pegando esse exemplo, né? Se você for uma bola, por que existem pessoas que estão ali te impulsionando, existem pessoas que estão te pressionando a estar em lugares diferentes? Aqui, como eu sempre gosto de falar, vai ter aquele elo do que? Da dependência emocional. Por que você se submete a isso? O que você está ganhando com isso, tá? Então, começa a avaliar sobre essas coisas, tá? Então, novos comportamentos, novas atitudes, novas palavras, novos ambientes, né? Então, pratique novos hábitos. Pra quê? Pra que você possa ter novas experiências e com isso você vai ali o quê? Tendo também novos resultados. E esses novos resultados é o que vai impulsionar você a continuar a ter essas experiências e você vai vivendo esse ciclo aí, né, esse ciclo saudável dentro de todos os seus relacionamentos, tá? Então, as áreas que você tem maior dificuldade, comece por essas, né? É aí que você vai conseguir ver os maiores resultados. E como eu disse, o resultado é aquilo que vai mover você pra
querer continuar naquilo, querer continuar fazendo as coisas de uma forma diferente para ter resultados diferentes. Certo, gente? Bom, era isso que eu queria compartilhar com vocês. Espero que vocês tenham gostado, tá? Pessoal que assistiu a live, né? Depois vem aqui, fala aí qual foi o seu insight, me fala se você gostou, se você não gostou, né? O que foi bom pra você. Pra quem vai assistir essa live gravada, nós fazemos live aqui no Portal Me a cada 15 dias, então toda quinta-feira às 21 horas. E se você puder aí, compartilha também. Eu já quero agradecer aqui ao Portal Me pela oportunidade, né, de sempre estar compartilhando e falando aqui com a nossa comunidade brasileira no Japão, tá? Então, gente, uma boa semana pra vocês, boa noite, e qualquer dúvida, manda aqui. Pessoal aqui do Instagram também, tchau pra vocês, bom descanso e compartilha a live aí, gente. Se vocês gostaram, manda pra aquela pessoa que você pensa assim, poxa, tem tudo a ver isso aqui, aquela pessoa, aquela minha amiga precisa, aquele meu amigo precisa, então vai lá e compartilha também, tá bom? Um grande beijo e até a próxima. Tchau, tchau!